Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber. Neste videozinho rápido aqui, eu vou trazer para vocês uma ilustração, né, a partir de uma exposição recente de um vídeo que caiu na mídia, que viralizou aí, para ilustrar um pouco sobre um assunto tratado na maioria de nossas disciplinas na área de redes de computadores, que é comunicação de dados, para entender a importância dos protocolos ou do uso de protocolos específicos entre transmissor e receptor numa comunicação, num processo de comunicação de dados, né? Nós temos essa ilustração, que é um vídeo que foi desenvolvido de forma intencional e gerou um impacto, que parecia ser uma coisa meio mágica aí, né? Pela Eleven Labs, que é uma empresa especializada, né, na área de desenvolvimento de software e síntese de voz, usando som natural. E a Eleven Labs fez um hackathon, meio que uma competição, exibição de soluções. Dentro desse evento, o Boris Starkov, um dos pesquisadores envolvidos nesse experimento, e o Anton Pidkuiko, foram dois pesquisadores, fizeram uma coisa bem bacana que viralizou e que a gente vai apresentar aqui como um modelo ou como um exemplo de como é importante que as duas partes, transmissor e receptor, entendam o processo de comunicação e como também é importante selecionar adequadamente o protocolo que vai ser usado na comunicação. Veja bem, a gente vai então comentando aí o vídeo. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Olha só, então houve aí nesse primeiro momento um processo de comunicação por voz feito entre um agente de IA e outro agente de IA. Não um agente especificamente, né? Tá até errado, seria um assistente de IA. Eles simularam então a situação em que uma pessoa solicitava, ou ligava para um hotel e solicitava então uma reserva para um casamento. O fato é que quem atendeu também foi um agente ou um assistente de IA, como a gente pode ver aí, né? Então, ó, beleza? Dá para ver aí, deixa eu botar maior na tela. Dá para ver aí nesse momento que quem ligou se apresenta como assistente de IA do Boris Starkov. Dá um tempo e então a atendente, entendendo isso, escuta a solicitação de reserva, pergunta se há disponibilidade para o casamento. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. Nesse momento, o dispositivo que atendeu, o assistente que atendeu, diz que também é um assistente de IA. O que acontece nesse momento é que, notadamente, eles foram programados para isso, e aí onde está, não existe mágica nesse negócio. Ambos as soluções entenderam que poderiam utilizar uma solução que foi apresentada nesse hackathon, que facilitasse o processo de comunicação. Então, nesse momento, especificamente, um dos assistentes sugere que se use o modo Jibber ou Jibber-Link. O Jibber-Link, em tese, é uma biblioteca de som, de dados sobre som, onde ao invés de usar um processo de comunicação natural em linguagem humana, se usa um processo de comunicação por som. Se ambos conhecerem o protocolo, então eles conseguem se comunicar com mais, segundo ela mesma, olha só, com mais eficiência e de uma forma mais interessante, que gaste menos dados nesse processo de comunicação. E é isso que acontece. Olha só, eles passam a conversar utilizando o processo de comunicação Data over Sound, ou Data over Sound, dados sobre som, e começam a tratar todo o processo de reserva aí para o casamento, o suposto casamento, utilizando o Jibber-Link. Beleza? Então, observe que nesse exemplo especificamente, a gente tem uma situação em que transmissor e receptor usavam uma determinada codificação ou um determinado protocolo de comunicação. Protocolo, nesse caso, o som ou a comunicação utilizando voz humana, na linguagem americana, em língua inglesa, mas ao identificarem que poderiam ou entenderiam um processo mais eficiente, passaram a fazer uso de um protocolo do Jibber-Link, que torna o processo mais ágil e, segundo eles mesmos, mais eficiente. Beleza, pessoal? Esse aí é o nosso exemplo para hoje e esse vídeo fica aí para vocês utilizarem como de uma forma ilustrativa no aprendizado da introdução à comunicação de dados. Valeu!